surgindo da esperança e da certeza, conduzida pelo agir que vem de Deus. Voltei no tempo. Lembro como hoje, os anos 80, que década difícil no começo. Era fome, seca, escassez de comida e ditadura. Até diziam que no Cariri comiam lagartos, ratos. Sofreu muito nosso Nordeste, o sertão nordestino, o semiárido. Cheguei a ter contato com criancinhas raquíticas, adolescentes sem riso no olhar. Por quê? Não haviam políticas públicas, não se falava em água potável, cisternas e muito menos em reaproveitamento alimentar. Como a mortalidade infantil era abundante, o sagrado leite materno era escasso porque as mães não eram nutridas, sem contar aquelas gestantes que morriam de parto. Porque nem se falava de pré-natal. Porém, Deus, como sempre, é providencial. Foi em 1982 que uma mulher, esposa, mãe, missionária, doutora Zilda Arnes, lá do sul do país, recebeu uma proposta de seu irmão religioso, Dom Paulo Evaristo Arnes, um convite, um chamado, se aceitava colaborar para diminuir com tanta morte infantil pelo país. E não é que a sementinha foi lançada e se chamou Pastoral da Criança? Logo, bispos, padres, freiras e tantos leigos, com apoio da CNBB, foram preparando novos terrenos para semear o amor fraterno em forma de soro caseiro, aleitamento materno, multimistura, vacinação e espiritualidade. Foi contando com homens, mulheres que surgiram as líderes voluntárias. Foi um tempo feliz, tempo de viver em mutirão, tempo de aprender a reaproveitar a natureza, suas flores e frutos. Portanto, a Pastoral da Criança veio fazer germinar no chão árido de nossas vidas o projeto de Jesus, que é vida em abundância. Veio para mudar as realidades de meninos e meninas, gestantes e suas famílias. Realidades essas que seguem carecendo ainda hoje, serem regadas de amor, caridade cristã, doação, alegria, oração e justiça social. É semente que se planta. Eu sou Helenita, da Pastoral da Criança. Em 2000, eu entrei na Pastoral da Criança por convite de Padre Ayrton e outras mulheres da comunidade que me escolheram. E eu comecei a participar e entrei na coordenação, isso em 2000. E gostei muito do trabalho, porque na época a gente tinha uma equipe muito boa. E foi muito bom. Eu até tenho aqui algumas fotos aqui da época, que tinha muitas líderes. Na época a gente fazia reunião no Centro Santa Bernadette. E aí aqui tinha muitas. A gente fazia um trabalho, a gente era convidado nas comunidades. Padre Ayrton, Padre Eduardo, foi quem trouxe para aqui a Pastoral da Criança. E aí eu fiz um trabalho, graças a Deus, e até hoje eu faço esse trabalho. Eu saí na época da Pastoral da Criança, que eu estava com meus filhos adolescentes, estavam me dando trabalho. Aí eu tive que deixar a Pastoral da Criança e entreguei, na época, para Bernadette e Antônio, que ficaram na coordenação um tempo. Depois de muito tempo, eu continuei também ainda ajudando, né? Aí depois entrei em outras pastorais, mas eles continuaram o trabalho. Aí depois, quando foi com a pandemia, foi que terminou a Pastoral da Criança, acabou. Mas quando foi agora, veio Irmã Isabel de Jacobina, veio a coordenadora de Senhor do Bonfim, veio mais outras pessoas. E aí fizeram o convite, a Ivanise, né, também. E aí a gente fizemos uma reunião, depois mais outra reunião, e quando foi na terceira reunião foi que a gente começou a dar os primeiros passos. E aí estamos aí, e com fé em Deus a gente vai chegar lá. Deus no comando.
Mas nós temos uma equipe muito boa aqui, a Ivanice, a Maria Alice, a Maria Amália, né? Temos a Heleneide, né? Temos a Geni, temos Dona Dirnalva, temos a menina das casas populares, nós temos bastante gente, temos Tati, uma equipe boa. Com fé em Deus a gente vai fazer um bom trabalho, em nome de Jesus. Espero que nos dê muito apoio o pessoal da comunidade também, né? Porque a gente não pode fazer nada sem a ajuda do pároco, de outras pessoas, né? Porque na época o padre Ayrton deu muito apoio, a pastoral da criança, padre Eduardo, então nós fazíamos um bom trabalho, nós tínhamos muito apoio também, né? Espero que dessa vez nós tenhamos muito apoio também, até para a gente fazer as visitas, né, nas comunidades. Olha, aqui nós tinha que essas mulheres, que foi no povoado de Pé de Serra, né? Nós fomos lá, dona, aqui tem Judite, Tereza, as mulheres fazendo aqueles comprimidos de verme, né? Então, tudo isso fazia aqueles remédios caseiros, comidas alternativas, a gente ensinava, né? E eu acho que eu mesmo nunca deixei de trabalhar na pastoral da criança, porque sempre eu ensinava a fazer o soro caseiro, aquelas coisas, né, que a pastoral da criança ensina, né? Salvar a vida com água, açúcar e sal, né? Meus filhos mesmo, eles hoje são pais e mães de família e todo mundo sabe esse processo, graças a Deus, de salvar a vida com água, sal e açúcar, né? Aqui tem mais outras fotos aqui das pessoas, tem Rosimeire, que na época era ela era vice da pastoral da criança, a gente fazia um trabalho junto aqui na comunidade. Espero que Deus abençoe, que vai dar tudo certo, viu? Aquelas comidas alternativas que a gente fazia, aqueles mingau, muito bom, né? Então, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada. Vou contar um pouco da minha história. Você quer saber da história da pastoral da criança quando eu trabalhei? Eu comecei a trabalhar em 1998. Eu comecei a trabalhar na pastoral da criança. Então, trabalhava na minha comunidade. Depois, a gente descobriu uma comunidade muito pobre. E muitas crianças, a gente só sabia notícia que essas crianças estavam morrendo. Quando foi um dia, eu saí, fui nessa comunidade. Aí vi muita pobreza, muito sofrimento. Era uma comunidade ainda fechada, de mata, não tinha essas descobertas que tem hoje. Então, eu convidei na comunidade alguém para me ajudar, uma menina muito disposta, por nome Marileide, e outra Maria da Paz, que hoje já é falecida. Então elas concordaram, a gente começou a trabalhar, fazer um trabalho pequeno, e depois foi aumentando. A gente chegou ao ponto de trabalhar nessa comunidade com 40 crianças. E o trabalho naquela época era, para salvar as crianças, era multimistura. A gente preparava e levava já o mingau pronto. E ali a gente dividia com as crianças. E também tinha um dia que a gente fazia reunião com os pais daquelas crianças. As mães participavam, os pais, alguns participavam. E assim a gente foi trabalhando, e aí as crianças foram diminuindo aquele sofrimento de morrerem. E a gente
todo mês a gente ia pesar as crianças, e a gente notava que as crianças estavam aumentando. Umas aumentavam mais, outras aumentavam menos. Tinha criança de aumentar até meio quilo no mês. Dependia da disposição que a mãe tinha de fazer. A gente preparava a multimistura em casa, porque elas não sabiam, a gente preparava e levava as latas, os pacotes, dava para ela, ensinava elas fazerem o mingau. E assim a gente foi indo e salvou. A criança chegou ao ponto, quando foi em 2007, a gente apresentou um trabalho na diocese. Chegou ao ponto de nós líderes, muitas de nós, tivemos um certificado dado. Depois eu mostro o certificado. O bispo deu o certificado e viu o trabalho da gente. A gente levou algumas mães, as mães contaram a história que a gente salvou 2, 3 filhos. E também, como tinha mães que tinham 12 filhos, 10 filhos, 8 filhos, elas foram também diminuindo, porque a pastoral da criança, ela ensina tudo, e a gente conversava com elas, e elas foram se orientando e foram diminuindo mais de terem aquelas crianças todo ano. Era muito sofrimento. Então, foi um trabalho muito bonito na comunidade. A gente fazia com muita alegria. Pelo menos eu tenho muita saudade desse tempo. Tenho algumas fotos, algumas a irmã levava, tinha uma freira, que ela era quem apresentava os remédios para a gente fazer para as crianças. Ela chamava Gema. Irmã Gema já é falecida. Ela apresentava os remédios, a gente fazia os remédios, levava, e tudo os remédios naturais para dar às crianças, xaropes e etc. Então foi um trabalho muito bonito. E a gente tirava fotos, mas elas levavam muitas fotos. Eu tenho umas 3 ou 4 fotos principalmente da comunidade, que tinha umas 40 crianças. Eu vou apresentar. Eu estou aqui bem no cantinho. E essas crianças todas a gente cuidava. As mães já estavam bem civilizadas. Muitas já sabiam fazer a multimistura, preparar o mingau e salvar essas crianças todas. A gente pegou com peso menos, o peso fora do que a pastoral exigia, essas crianças. E tem delas aqui que já estão mocinhas, que a gente ainda pesou elas, já pegou elas com 4 anos, até os 5 anos a gente pesava elas. Então tá vendo aí essas mães todas alegres, satisfeitas. Eu estou aqui no cantinho, perto de uma criança paralítica. Esse já está rapaz, está homem, mas continua com essa paralisia. E tem outra aqui, de uma criancinha com 1 ano e 3 meses, que pesava 5 quilos. A gente chorou muito. Eu tinha outra, mas uma irmã carregou. E eu peguei essa criança e trouxe para minha casa, cuidei dela. E essa criança se criou. Depois entrou um prefeito aqui, ele pegou essa criança, pagou uma mulher para cuidar dela, a gente dava o leite e criou. Mas quando foi na idade de 14 anos, ele brincando com outro colega, uma espingarda detonou e ele morreu. Foi um sentimento muito grande na comunidade, porque a gente lutou com essa criancinha que está nos meus braços. E tem outro retrato aqui, que a gente fazia reunião com as mães antes da pesagem da criança.
Foi um dia de Corpus Christi, a gente fez uma procissão com as mães, tem algumas crianças, mas as mães ainda não tinham chegado todas, mas já era um pouco tarde e a gente começou a procissão. A gente fazia oração, porque por meio da oração a gente tinha muita alegria de cuidar das crianças. E aqui eu e essa da blusa azul trabalhava comigo, essa da blusa vermelha era a presidente e essa era a coordenadora. Essa da blusa branca era a coordenadora da pastoral da criança. A outra era colega e eu estou no meio, junto com a que trabalhava comigo. E assim a gente fazia esse trabalho com muito amor. Hoje eu tenho muita saudade, ainda a primeira camisa do meu trabalho era verdinha, que era Esperança. Eu ainda guardo, tá velhinha, mas eu guardo. As outras eu já acabei. Hoje eu tenho muita saudade, é um trabalho muito alegre que a gente fazia. Como também tem um certificado. Quando a gente apresentou o trabalho, levou algumas mães e elas apresentaram a vantagem que tiveram com os filhos na pastoral da criança. E aí o bispo deu esse certificado a gente, como também a gente tinha uma carteirinha, se por acaso a gente fosse para uma cidade e a gente não tivesse onde dormir, apresentava aquela carteirinha da pastoral do ano que a gente teve a assembleia. A gente tinha duas assembleias, uma no princípio do ano e outra no final. A gente apresentava a assembleia ou do princípio do ano ou do final. E a gente não pagava hotel para dormir, a gente dormia, eles davam a dormir da gente. Era um trabalho muito, muito dedicado. Depois a gente perdeu a irmã Zilda, não é? Ainda muitos de nós fomos para Salvador, um congresso com ela. Foi uma perca muito que a pastoral sentiu muito. E assim a gente agradece a Deus por esse trabalho tão bonito que a gente fez na comunidade. Hoje tem muitas pessoas que trabalham, mas não é mais um trabalho que nem aquele, porque hoje tem muitas merendas, as crianças vão para as creches, já tem muita merenda que elas podem desenvolver o crescimento. Não tem mais aquele sofrimento que tinha ainda no ano de 2000 até 2003. Não tem, não. Hoje não tem mais esse sofrimento. Foi muito sofrimento com as crianças. Morreu. Essa comunidade que tem muita criança, essa comunidade, Ave Maria, mãe de perder. Teve uma que me disse que perdeu 6 filhos. As mães não davam leite. Hoje, a coisa mais difícil é uma mulher que tem criança e não dá leite. As mães naquele tempo não davam leite. Com a pastoral da criança a gente ensinava elas fazerem a mama na gravidez. A gente caminhava com elas os 9 meses ensinando tudo da pastoral que os livros ensinavam, a gente ensinava a elas. Então elas davam leite para as crianças, criavam delas de criar criança até 6 meses sem dar comida. Chegou a esse ponto. E hoje as mães continuam mesmo. Tem uma neta que ela já está dando comida agora. A criança que já está fazendo quase um ano, ela já está dando comida. Mas até os 6 meses ela não dava nadinha. Só o leite dela mesmo. E que naquela época, quando a criança nascia, já fazia logo um mingau para dar. Era muito sofrimento. A pastoral da criança veio para ajudar muito, 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 muito mesmo. Eu sou Terezinha de Itiúba, morei no Projeto Sertanejo e fiz um pouco da vida dessas crianças. Cuidei delas. Essa aqui tinha 8 meses, pesava 1,5 kg, ficou na base de 6 quilos. Essa aqui ficou 3 meses, ficou com 3 quilos e pouco. Mas esse aqui, Marivaldo, também cuidei dele. E essas outras tudo.
Aí eu trabalhei com as colegas lá de Projeto Sertanejo e fiz um pouco da vida das crianças da pastoral, que elas queriam, para sobreviver essas crianças, né? A gente tem que trabalhar. Fiz um pouco do guia do livro, que é esse aqui que vocês estão vendo, a pastoral da criança. É um guia do livro. Fiz remédio com as meninas. Aí que ó, eu trabalhando com a criancinha, ela tá aqui comigo fez esses remédios, que o remédio que eu dava para essas crianças era esse daqui. Trabalhava e dando às crianças para elas chegarem no peso delas. E hoje eu estou aqui em Araci, mas pretendo sempre ter contato com vocês, se vocês têm alguém que trabalhe, que cuide dessas crianças nesse momento aí. Que Deus proteja todos. Então, falar da pastoral da criança é uma coisa muito importante, né? Que foi aqui na nossa comunidade. A gente acompanhava, né? Elas tirando da pastoral. E as líderes aqui, né? Fazia o peso das crianças e a gente, as mães ajudavam, né? Aí fazia as massas. E era muito bom, né? Porque ajudava as nossas crianças que eram desnutridas. Foi uma coisa muito boa na nossa comunidade. E aí eu fazia os preparos do Mita Mistura. Era o farelo, era o farelo de trigo, a massa de fubá e Folha da a batata, semente do girassol, gergelim e casca de ovos e folha de aipim, batata e outras coisas que vão passando. leite, né? Preparo. Leite. E aí prepara tudo, depois faz o mingau. O mingau botando cuscuz na comida, como quiser. Aí a gente se reunia na capela, né? Aí vinha as mães, as crianças, as de papéis das crianças, né? E era muito bom. A gente preparava ali o mingau ali mesmo, a gente já dava às crianças e nós também já tomávamos, né? Todo mundo era desnutrido naquele tempo, né? A vida financeira era muito precária, né? Então a gente também fazia pílula de babosa também, né? Para ajudar como é que diz? Criança, né? Nos velhos, né? Que naquele tempo a gente tomava água muito poluídas. Então tinha que ter também esse remédio, né? Para ajudar a saúde das crianças. O líder da Pastoral da Criança em 2006. Em 2013, fui eleita coordenadora da Pastoral da Criança. Na época era o Padre Diego. Tive muito apoio na Secretaria da Ação Social, na pessoa de Otaviano Barbosa, Irene Peixinho, pessoas que lutaram junto comigo, junto às líderes da Pastoral da Criança, nos apoiando em alimento, em transporte, nas visitas às comunidades. Seu Dinho também, que era o nosso motorista, uma pessoa muito querida. A Pastoral da Criança tem seus desafios, mas é um trabalho muito gratificante para a gente, líder e coordenador da Pastoral da Criança. A Pastoral da Criança, ela contribui para o desenvolvimento integral das crianças, para o bem-estar, lutando por seus direitos de casa, moradia e uma dignidade mais justa e igualitária, né? A Pastoral da Criança contribui para levar às famílias os conhecimentos que promovem a vida, ao se transformarem em ações concretas pelos adultos. Este conhecimento gera luz e esperança às famílias, especialmente às crianças.
Os resultados do trabalho voluntário da Pastoral da Criança mostra como a sociedade organizada pode ser protagonista de suas transformações, fortalece os laços que unem a comunidade e encontra soluções para os problemas sociais que afetam as famílias de crianças e gestantes mais pobres. Talvez seja esse o segredo da Pastoral da Criança. Milhares e milhares de líderes comunitários dizem que estão tão felizes, apesar da árdua tarefa de lidar com a pobreza, com a promoção humana no combate da fome de pão e de fome da palavra de Deus. Parabéns a todos os líderes da Pastoral da Criança. Uma mensagem da doutora Zilda. Sou natural de Tiúba, mas hoje é moradora de Ponto Novo. Sou ministra de Eucaristia, já participei de várias pastorais, mas queria falar de uma delas, que é a Pastoral da Criança. A Pastoral da Criança, a importância dela é muito grande por salvar vidas. Então, no tempo que não existia a Pastoral da Criança, do meu tempo, eu via muitas mortes de crianças. Participei de muitas mortes de bebezinhos, por as mães não terem experiência, como eu também na época que fui mãe não tinha experiência, que não existia Pastoral da Criança. A partir de quando a doutora Zilda fundou a Pastoral da Criança, aí a coisa já mudou, né? A gente viu, foi tão importante que não se via mais uma morte infantil. Dificilmente se via uma morte infantil acontecer, por conta das pessoas saberem lidar mais com as crianças, porque na época não tinha experiência nenhuma. Então, para mim, foi uma das pastorais muito importantes. Eu sou muito feliz por ter participado, por ter buscado conhecimento para passar para as líderes. Eu, como coordenadora da pastoral na paróquia de Tiúba, sou muito feliz por isso, né? Por ter buscado conhecimento, passado para as líderes ajudar aquelas mães das comunidades. Participei também de várias mães que tinham suas crianças com problemas de saúde, com desnutrição, e através da gente juntos, buscando conhecimento, aquilo que eu trazia, nós se reunia. Então foi muito importante que essas mães aprenderam, que até chegou a salvar seus filhos, que a gente nem esperançava mais aquela criança, né, se levantar. Teve muitos casos, eu tenho muitas histórias para contar, porque eu participei por muitos anos. Aqui a minha filha, que foi curada na Pastoral da Criança, graças a Deus. Foi curada com os remédios da Pastoral da Criança. E hoje é mãe de família, que linda ela tá. A gente pensava que ela nem sobrevivia mais. Mas com a ajuda da Pastoral da Criança, eu levava ela todos os dias. E graças a Deus ela se ressuscitou. Hoje é mãe de família, graças a Deus. E agradeço muito a Pastoral da Criança. Primeiramente Deus, segundo a Pastoral da Criança, foi quem conseguiu ajudar na vitória da vida dela. Como igreja, eu tenho muitas histórias para contar, mas falando da Pastoral da Criança, há uns 15 anos atrás, acho que até mais, eu atuava como agente comunitário de saúde aqui no Corte e tinha no centro comunitário um grupo que trabalhava com a Pastoral da Criança. A irmã Ana, que foi muito conhecida aqui, ela me procurou para fazer uma parceria comigo e a gente se juntou o meu trabalho de agente comunitário de saúde e o trabalho dela como Pastoral da Criança. Tinha umas senhoras que ajudavam também, faziam pílulas de babosa, pílula de semente de abóbora,
multimistura. E nas reuniões elas distribuíam para as crianças, aquelas crianças que estavam com sintoma de verminose. Nessa época, eu colaborei muito e aprendi muito também. Foi compensador. A irmã Ana, toda quarta-feira a gente se juntava à tarde e ia para o centro. Lá a gente iniciava a reunião rezando o texto, depois pesava todas as crianças de 0 a 6 anos, avaliava os cartões de vacina e fazia uma avaliação ao todo, como estava, as crianças estavam desnutridas e o peso, e eu preenchia o meu livro para a Secretaria de Saúde e preenchia o livro da Pastoral da Criança também. Aí avaliava e a gente, no fim da tarde, a gente distribuía um mingau que era feito lá no centro mesmo. E era uma tarde assim que todo mundo participava. Foi um momento muito bom, me deixou uma lição de vida assim compensadora, porque eu trabalhei muito, eu trabalhava para a prefeitura e trabalhava para a igreja ajudando. Depois, nesse mesmo período, eu dei catequese também lá, formei uns 3 anos, grupos de crianças que fizeram primeira comunhão. Daí surgiram coroinhas que até hoje me considero muito quando me encontro, vêm sempre falar comigo. E tem mães que foram alunas da catequese, hoje já são mãe e me dão assim muito carinho. É muito importante para a gente ver que a gente deixou uma história compensador para mim, foi uma lição de vida que até hoje eu lembro com carinho e tenho muita amizade com todo mundo. Eliane Pereira da Silva, eu vou falar um pouco sobre a importância da Pastoral da Criança. Por que a Pastoral da Criança? Somos líderes aonde cuidamos das nossas crianças, pesando uma vez ao mês, vendo o cartão de vacina, que é importante para nós mães e para as crianças. Eu estou participando da Pastoral da Criança e aí estou começando agora, não sei falar muita coisa porque estou começando agora, mas daqui para frente vamos ver, né? Vamos lá. Venho através desta falar algo que participei desde 1999. Com muito orgulho, pois foi com os ensinamentos da coordenadora e suplente que aprendi a criar meus filhos. Com multimistura, xarope, enfim, os remédios que foi ensinado por a coordenadora. Um dos meus filhos tinha dificuldade de se alimentar. Mesmo assim, eu como mãe insistia a dar para ele o multimistura, que foi através da pastoral que eu aprendi. Hoje eu falo para as mães das crianças, pela qual eu tenho como meus filhos também. Cuido deles como se fosse, pois foi confiando nos remédios, ensinado para que nossos filhos cresçam forte e saudável. Há uns anos atrás, eu engravidei do meu primeiro filho, o qual fui fazer uns exames, fui diagnosticada com anemia. O médico me medicou e me passou também alguns remédios da Pastoral da Criança, como farelo de trigo, e o suco de beterraba adoçado com rapadura. Fiquei ótima. Depois, meu filho também nasceu com anemia. E alguém da Pastoral da Criança me informou para me dar o pozinho da casca de ovo, o qual ele usou também e ficou bem. Então, eu como membro da Pastoral da Criança, gostaria muito que ainda nós tivéssemos a farmacinha da Pastoral da Criança, para que possamos ajudar aquelas crianças que não têm condição de comprar um remédio. Parte da Pastoral da Criança pelo ramo Santo Antônio de Queimadas, entre 2005 e 2007, como líder da pastoral, acompanhei
9 famílias, 10 crianças. E a pastoral da criança, para mim, significa evangelizar e testemunhar amor e fé a serviço da vida e da paz. A pastoral da criança é a atualização da Páscoa de Jesus Cristo na vida das famílias todos os dias. É promover o ser humano desde a vida intrauterina até, no caso das crianças, até 5 anos e 11 meses, e da mãe, todo o tempo em que ela precisar de apoio. Estou passando por aqui para partilhar com vocês deste momento celebrativo da Pastoral da Criança e dizer da sua importância aqui no nosso município, né? Da nossa paróquia, que ela tem uma importância muito grande pelo fato de ser uma das pastorais que lida diretamente com vidas, e a gente sabe que vidas humanas importam. Então, eu tive a oportunidade de participar de algumas reuniões como convidada, e daí eu percebi a preocupação de todos os líderes da pastoral com relação às crianças e às mães gestantes aqui da nossa paróquia. Então, assim, é um trabalho árduo, não é um trabalho fácil, mas é um trabalho satisfatório, apesar das dificuldades, né, que todos os líderes eles enfrentam, mas é um trabalho que só Deus pode recompensar por isso. A gente sabe que tem um serviço público, mas que às vezes esse serviço ele não dá conta, né, de atender toda uma demanda. E daí a Pastoral da Criança ela vem desenvolvendo o seu trabalho significativamente, muito bem, por sinal. E isso ajuda muito as nossas crianças e as nossas gestantes aqui da nossa paróquia. Então, um abraço a todos vocês, que Deus abençoe a cada um e que a nossa pastoral ela continue crescendo nos serviços do seu projeto e nos serviços. Quando falo em Pastoral da Criança, a minha memória afetiva me leva para a infância. Eu lembro de Padre Eduardo chegando na nossa casa, na fazenda, entregando aquele livro da Pastoral da Criança para minha mãe. Lembro da minha mãe folheando, lembro da multimistura, do soro caseiro, e que aquele livro tornou-se uma espécie de manual. E isso ultrapassa gerações, porque a minha filha hoje, se ela tem qualquer problema intestinal, ela fala: mãe, faz um soro caseiro. Então veja que esse ensinamento ele vem perpetuando nas gerações, né, na nossa família. Uma outra coisa interessante quando a gente fala da Pastoral da Criança, e aí eu falo de uma experiência particular, é que quando eu fiquei grávida, na minha gestação, mesmo tendo acesso a todas as informações que a gente tem através da internet, do mundo digital, eu peguei o livro da Pastoral da Criança para ler. Então foi ali que eu colhi as informações da gravidez, do cuidado com o recém-nascido, da amamentação. Então foi ali que eu fui colher as minhas informações. Talvez até por uma questão emocional mesmo, de na infância ver a minha mãe folheando, buscando as informações naquele livro, mas mesmo com o leque de informações que eu tenho à minha disposição, que eu já tinha naquela época, eu preferi buscar, eu preferi colher as informações que eu precisava para aquela época tão importante da minha vida no livro da Pastoral da Criança. Então a pastoral, ela é acolhimento, ela é uma forma de humanizar, de estar do lado das famílias naqueles momentos em que elas mais precisam, que é na gravidez, que é durante a infância, de estar amparando as nossas famílias, as nossas mães em especial e as nossas crianças. Quando eu vejo um trabalho desse de resgatar a pastoral aqui na nossa cidade, aqui no nosso município, eu fico muito feliz, porque eu sei que a Pastoral da Criança, ela exala vida, ela transborda a vida e a abundância, como prega o Evangelho. Então é uma alegria muito grande poder compartilhar desse momento com vocês, dessa experiência que eu tenho com a Pastoral da Criança, e uma felicidade maior ainda em saber que ela está sendo retomada aqui no nosso município, na nossa paróquia. Semente nova semeada em nosso chão. Cordel Pastoral da Criança, 40 anos multiplicando o amor na fé e ação, de autoria de Ivanise Santana. Como tudo tem começo, aqui vamos narrar, a Pastoral da Criança tem raízes em um lar. Da Alemanha para o Brasil, a família Arnes migrou, era o ano de 1846, em Santa Catarina chegou.
Dentre os 13 irmãos, Zilda Arnes já acompanhava a medicina caseira que sua mãe lia. Até as crianças doentes ela chegava. Dedicada à catequese, muita leitura praticou. Estudando medicina, pacientes sofridos afagou. Médica da Secretaria de Saúde, no Hospital das Crianças trabalhou. Como diretora da rede de postos, Curitiba só ganhou. Criou o plano intersetorial para a criança beneficiar. Aleitamento materno e vacinação, saneamento e soja para alimentar. Na epidemia da poliomielite, a vacinação de Seiden coordenou. O Ministério da Saúde gostou dos resultados, logo o país todo adotou. Mas foi em 1982, reunido sobre a paz mundial, que seu irmão Dom Paulo Arnes deu início ao tema como pastoral. Convidada para o projeto, doutora Zilda aceitou planejar, acreditando no amor fraterno e o soro caseiro para salvar. Um ano depois, a CNBB, Dom Geraldo Magela indicou, a fim de acompanhar os trabalhos que em Florestópolis começou. O estado da Bahia é o segundo lugar em atendimento. São 37 anos na vida infantil, acompanhando da gestação ao crescimento. Assim, a Pastoral da Criança nasceu do espírito fraternal. Apesar de enfrentar duras críticas, atua também em nível internacional. Na Diocese de Bonfim, em 1987, ela iniciou. Por iniciativa de Dom Jairo, sua solicitude pastoral mostrou. Em contato com a coordenadora estadual, irmã Maristela veio promover uma reunião de encaminhamentos para a pastoral aqui nascer. Nesta época, as paróquias, seus representantes enviaram. Era agosto de 1987, 30 participantes se capacitaram. No mês de outubro deste ano, deu-se o cadastramento. Crianças e gestantes atendidas, nossa diocese estava em movimento. A primeira coordenadora diocesana, Maria José Amorim, assumiu, posteriormente outros na função, e o trabalho só fluiu. Renilda Rosa e Maria de Lourdes, irmã Olga e Tânia Maria, Arnóbio Apolinário e Meirijane coordenaram a pastoral com maestria. Na década de 90, a pastoral se diversificou. Geração de renda para voluntários, educação de jovens e adultos começou. Os líderes não alfabetizados ganharam estudo e formação. Também as famílias acompanhadas receberam noções da educação. Já no ano 2001, nova capacitação para aperfeiçoar. Novo Guia do Líder para o trabalho renovar. Surgiu ainda o Guia 2007. Os líderes novos foram convocados. Os mais velhos se atualizaram para aquilo que foram chamados. Por isso, a Pastoral da Criança fomenta a mudança social, perante as políticas públicas atuando em Conselho Municipal. Em 2007, momento celebrativo. Por 30 anos de caminhada, acreditando no projeto de Jesus, a vida precisa ser preservada. Em 2007, Bodas de Pérola, 30 anos da pastoral neste sertão. Homens e mulheres desta diocese salvaram vidas com sua missão. Na paróquia de Itiúba, a Pastoral da Criança se dedicou, Padre Eduardo Clemente teve a iniciativa. A proposta de Dom Jairo, ele acatou. Da zona rural e urbana, diversos voluntários atuaram, sendo líderes dedicados de crianças e gestantes cuidaram. Fazendo visita domiciliar, usando o caderno de acompanhamento, ensinando receitas saudáveis e o soro caseiro como medicamento. Hoje são muitas memórias de cada um que se doou. Falam muito do Padre Ayrton, que muito colaborou. Outros ainda recordam que o Padre Diego auxiliou. Contudo, a diocese deu pausa e o trabalho pastoral parou. Agora são 40 anos de caminhada. Nossa diocese quer retomar. Dom Hernaldo apoia a causa. Esta pastoral é vida. Vem participar. Portanto, são 40 anos atendendo tantas comunidades, atendendo gestantes e crianças para mudar as realidades. São 40 anos de dedicação. Líderes voluntários em visita domiciliar. Líderes reunidos para avaliação. O compromisso com Jesus não pode faltar. Tua missão vem assumir na pastoral da